Bom dia, professor, a todos que estão assistindo aí. Meu nome é Guilherme Torres Chaves, eu faço parte da turma de PCL do semestre de 2022.2 e vamos dar início aqui ao nosso trabalho, que é o somador subtrator de 6 bits, tá certo? Então acho que para a gente começar, a melhor forma é realmente analisando o processo todo, né? Desde a entrada dos números, se vai fazer C2 ou não, a soma e enfim, a resposta. Aqui a gente entra com os números em binário, beleza? De 6 bits. Esse número ele vai passar para esse circuito aqui que eu vou explicar já já, que é onde ele faz o C2 ou não, a depender do que eu coloco aqui. Aqui a gente basicamente eu vou explicar isso aqui logo porque é algo que eu vou usar em várias outras partes aqui do circuito aqui, no final também, beleza? Então, basicamente é onde eu vou distribuir o bit relativo a cada display específico. Então aqui eu pego, como esse display hexadecimal ele só cabe 4 bits, eu estratifico ele em dois distribuidores aqui para que ele seja separado em 4 bits. Então os primeiros 4 bits de menor significância eu ligo nesse primeiro display aqui. Esses dois que sobraram de maior significância eu ligo nesse distribuidor e ligo os dois últimos bits que sobraram em zero, e aí já dá o número relativo a esse display, tá certo? E aqui o sinal é justamente que eu vou explicar sobre esse circuito aqui, mas aqui basicamente, se eu tenho 1, quer dizer que o meu número vai ser positivo, tá certo? Então ele não vai fazer complemento de 2, tanto é que aqui o 1 está ativado e vocês podem ver que aqui o número está sem nada, ou seja, o número aqui é positivo, como por exemplo o número 2, então é positivo. Já se eu quero o número negativo, ou seja, eu quero que seja feito o complemento de 2, eu vou trocar aqui para 0. E automaticamente repare que ele já coloca aqui o número negativo, porque eu estou negando esse 0, beleza? E ele está entrando aqui no display. Então vamos explicar como funciona esse circuito aqui de C2. Basicamente aqui a gente entra com os 6 bits, lembrando que esse sempre vai ser 0. A gente começa com o processo de... Bom, aqui já tem o 10 para a gente exemplificar aqui. A gente começa com esse processo de negação, né, que é o primeiro é o C1 para a gente fazer o C2. Então a gente nega todas as portas. Aqui é basicamente um chaveamento que vai definir o que, é que vai acontecer. Por quê? Porque se eu coloco, por exemplo, 0, aliás, é melhor começar com 1. Se eu coloco 1, eu quero que o número ele seja igual, eu não quero que seja feito C2. Então vocês podem ver que aqui passa o mesmo número, porque, vamos dizer, esse 1 aqui, ele está passando aqui positivo, é negado, então fica 0 ou 1, que aqui é constante. E aqui passa 1, ou seja, passa o mesmo número, com 0 acontece a mesma coisa. 1 em 1 vai passar o 0, tá certo? Já se eu troco aqui para... Desculpa. Se eu troco aqui para o 0, basicamente vai acontecer o processo inverso. Eu vou estar fazendo C2, então aqui o número passa positivo, ele vai ser negado, 0 com 0 vai dar 0, então ele vai passar invertido do que eu queria aqui, tá certo? Então o número aqui, vocês podem ver que ele já está sendo feito C2. É interessante aqui também porque eu puxo esse 0, aproveito que eu já estou fazendo C2 com 0, eu puxo uma porta negando aqui, e ele entra automaticamente somando com o bit de menor significância, né, o LSB. E aqui eu uso meios somadores, fazendo com que cada bit seja somado ao próximo, tá certo? Aqui voltando agora ao nosso circuito principal, como eu estava falando, aqui a gente define se o número vai ser positivo ou negativo. Aqui é onde tem o somador em si, que eu vou explicar um pouquinho agora. Basicamente esse é o circuito. Aqui a gente tem as entradas de cada bit, saída, transporte de entrada, transporte de saída e esse modo. O modo é justamente o bit onde a gente vai modular qual operação vai ser feita. Aqui, se eu boto 1, vai ser uma subtração, e se eu boto 0, vai ser uma adição. Isso acontece justamente porque, se você for parar para ver, quando você pega uma tabela verdade, tanto de um somador quanto de um subtrator, a saída ela vai ter o mesmo valor, né? Para todas as entradas. Tipo assim, 0 mais 0 vai ser 0, 0 menos 0 vai ser 0 também, e assim por diante. Mas o que vai mudar é o transporte de saída. É isso que vai determinar se vai ser uma soma ou uma subtração. Então é justamente o que esse bit faz através dessa porta XOR, que vai definir o que vai passar para cá, certo? E aí não tem muito mais o que explicar, basicamente isso. Eu ligo isso aqui na saída, aqui o transporte de saída eu vou ligar na entrada do próximo, como vocês podem ver aqui.
eu vou mostrar direitinho. Estou ligando o transporte de saída no transporte de entrada do próximo e assim sucessivamente. Esse primeiro transporte de entrada eu aterrei ele porque basicamente o primeiro bit não vai ser somado com nada além, né? E o modo eu estou ligando todos aqui, que é onde eu defino, como eu já havia explicado. É importante explicar esse circuitinho aqui que eu fiz, onde vai definir a operação, porque eu estou pegando esse valor, estou passando ele para cá. Se vai ser 0, vai ser soma, como vocês estão vendo aqui. Se for 1, vai ser uma subtração. Então, o que é que eu fiz aqui? Vou dar um zoom nesse circuitinho aqui. Ele basicamente vai determinar se aqui é a saída onde eu ligo nos bits que vai dar o horizontal, e aqui é a saída onde eu ligo que vai ser horizontal e vertical. Isso acontece porque quando eu quero menos, repare que só vai estar aceso o horizontal, que eu coloquei aqui uma porta O. E tanto no mais quanto no menos vai estar aceso os bits horizontais. Aí eu coloquei essa porta show para definir o que vai ser aceso na vertical quando aqui tiver 0, tá certo? Então é um circuito simples, não preciso me aprofundar tanto nisso não, mas só para que todos possam conhecer, né? Aqui basicamente, agora falando um pouco da saída, né? Eu pego o bit de maior significância aqui, ele vai definir o sinal. É importante dizer que, por exemplo, quando eu faço uma operação e o número dá positivo, inicialmente é o número real, tá tudo certo, mas quando o número dá negativo, ele dá um resultado como se fosse um pseudo resultado. Eu preciso ainda fazer o complemento de 2 dele para que ele seja um resultado realmente correspondente que eu quero que saia aqui, em hexadecimal, tá certo? Então, o que acontece? Eu pego o número, esse MSB, que vai definir o sinal mesmo da resposta, e eu faço o seguinte, eu puxo ele para cá. Se o número vai ser negativo, ele vai acender. Desculpa, se o número for positivo, ou seja, MSB igual a 0, ele vai vir para cá, vai passar por essa porta NOT, aqui vai passar 1, e eu estou colocando 1, ou seja, não vou fazer complemento de 2, vai ser um número positivo. Mas se aqui passa 1, aqui vai negar, aqui vai passar com 0, e vou estar fazendo C2, tá certo? Então, mesmo sistema, aqui eu estratifico o número. Esse display aqui eu coloquei só para que a gente tivesse como acompanhar também o resultado em binário, que vai ser transformado para hexadecimal aqui, tá certo? Aqui eu esqueci de falar, mas é o overflow. Então, eu basicamente peguei o TE de entrada do último bit, transporte de entrada do último bit, transporte de saída do último bit para fora do número. Liguei aqui nessa porta shop, que como na definição, né, eu só quero que um dos dois casos ative o meu overflow. Então a gente vai ver nos exemplos posteriormente como é que funciona direitinho. Feito isso, eu acho que eu já expliquei o circuito todo, né? E para não perder mais tempo, a gente vai agora ver os exemplos para ver se está funcionando direitinho, ok? Então, vamos lá. Vou estratificar assim. Primeiro a gente vai fazer as operações de soma, independente se os números forem negativos ou positivos, e depois a gente faz as operações de subtração, tá certo? Então, primeiro eu vou somar aqui o número 6 mais o número 5. Então, vocês reparam que é o número mais 6 mais 5, que dá o número B, beleza? Tá certo? Número 6, dessa vez eu vou fazer mais, só que aqui eu vou inverter, eu vou botar menos 5. 6 menos 5 dá o número 1, correto? Aqui eu vou alterar para um número maior, para a gente poder ver. Eu já deixei aqui uns exemplos separados porque eu acho interessante para guiar e eu não ficar colocando qualquer número aleatório, né? Apesar de que também funcionaria. Mas aqui a gente tem o número, vamos fazer assim, menos A mais o número 2, beleza? Que dá menos 8, tranquilo? Aqui eu vou fazer o próprio menos A, mas dessa vez eu vou somar com menos 3, menos A mais menos 3, ou seja, dá menos D, beleza? Feito isso, todas as operações possíveis de soma eu já fiz, agora vamos para a subtração. Então vou alterar aqui para a subtração, e aí a gente vamos começar com o seguinte, vamos pegar o mesmo 6 do início, vou fazer 6, número mais 6, menos o número mais 5, tá certo? Calma aí. Mais 6 menos 5 dá 1, tranquilo? Vamos pegar o número A, vamos fazer A menos, calma aí, A menos menos 2, vamos ver, A menos menos 2
dá C, tá certo? Porque como aqui, como se fosse A, menos com menos vai dar mais, então A mais 2, né? Dá o número C. Vamos fazer agora, invertendo o primeiro bit, vamos fazer menos 2, menos 2, pronto. Menos 2, menos mais C. Menos 2, menos mais C dá menos E. Beleza? E por último, vamos fazer F, o número F, menos F na verdade, menos F, menos, que é um número negativo, menos outro número negativo, menos 3, tranquilo? Menos F, menos 3, opa, botei no positivo, dá menos C. E feito isso, a gente já tem todas as nossas operações. Eu vou só fazer um exemplozinho para a gente ver o overflow. Eu vou pegar o número F mesmo, aproveitar que está aqui, eu vou deixar ele positivo. Vou somar ele com o número 16 na base hexadecimal, que é o 10110. Pronto. Aqui está menos. Opa. Somando, pronto. Repare, eu somei F mais 16 na base dessa hexadecimal. Aqui deu menos 16, mas a gente percebe que deu overflow aqui. Por quê? Porque está saindo o bit 1 para o transporte de entrada do último bit. Beleza? Assim como eu poderia fazer a mesma coisa com a subtração, aqui mudar para positivo, que daria overflow para negativo, desculpa, que daria overflow da mesma forma, tá certo? Então a gente vê como é que funciona aqui o sistema de overflow. Então é basicamente isso, eu finalizo por aqui, até para não me alongar muito. Espero que tenha sido contemplado todos os pontos do trabalho. E é isso, obrigado, agradeço desde já. E é basicamente isso. Um bom dia aí.